Irmãos, bom. Irmãos, bom dia, paz seja convosco, amém, que estão em casa, que estão aqui. Irmãos, a pastora sempre quando ela vai orar aqui, ela sempre ora e determina que essa igreja é uma igreja de mestres. Então, se é uma igreja de mestres, então nós vamos levantar os mestres, né? Como eu avisei a semana toda, né? A gente teria uma surpresa hoje, né? Que vai ser a missionária Antônia já dando aula como professora, ela vai começar a dar aula hoje. E assim, quem quiser fazer perguntas, pode mandar que nós estaremos atentos às perguntas, ok? E lembrando também que domingo que vem teremos uma outra surpresa. Não vou contar porque é surpresa. Então, aguardem até domingo que vem, amém? Passo a palavra para a missionária Antônia. Deus abençoe em nome de Jesus. Bom dia, irmãos. A paz seja convosco. Nós estamos aqui para iniciar a aula de hoje. Por sua cabeça, vamos fazer uma oração, entregando essa aula nas mãos do Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, Pai, eu entrego a minha vida, Pai, nas tuas mãos, que eu vou dar essa primeira aula, Pai, nos meus estudos, que o Senhor vem me diminuir, que eu diminua, o Senhor cresça na minha vida, Pai. Cada um que estiver aqui, que estiver ouvindo, Pai, que o Senhor abençoa e que seja proveitosa essa aula, não só para eles, mas também para mim, em nome de Jesus. Que eu venha diminuir, o Senhor crescer na minha vida, que o Espírito Santo expresse por mim, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Então, a aula de hoje, irmãos, é sobre, eu estudei, vou falar sobre, a respeito de quatro leis. Descobrindo Deus através de sua lei. A lei não apenas guia o nosso comportamento, mas também funciona como uma dádiva de graça para o mundo ao revelar o padrão ideal de Deus para o comportamento humano. Acima de tudo, a lei divina é um quadro de Deus. Ao lermos a lei de Deus, vimos seu caráter, o seu coração e a sua mente reveladas por Deus. Nada se compara à alegria de conhecer a Deus. Nem Deus. Então, vamos lá. Quatro leis. Assim como há leis físicas que regem o universo físico, há também leis espirituais que governam o nosso relacionamento com Deus. Então, como é quatro leis, vamos na primeira lei. Deus nos ama e oferece um plano maravilhoso para a nossa vida. O qual foi? A nossa salvação. O amor de Deus. Vamos lá, vamos abrir a Bíblia lá em João 3,16. Nós vamos ler do 3 ao 18. Quem achar, pode ler. Não perder tempo. Quem estiver em casa também, vai anotando. Se você está assistindo essa aula, vai anotando para você entender as quatro leis espirituais. Abra aí João 3,16, nós vamos ler do 3 ao 18. Você vai marcando aí na sua casa para depois você escrever. Pode ler quem achou. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Amém. Aí nessa passagem, o amor de Deus, ensina que Deus nos ama e tem um plano maravilhoso para a nossa vida. O primeiro que foi a nossa salvação. O alvo do plano redentor de Deus não era expressar a sua ira com o mundo, mas a sua intenção de salvar o mundo. Deus já sabe quem vai rejeitar o seu filho, e a punição dele já foi estabelecida. Mas não haverá julgamento eterno para os que creem. Cristo sofreu a nossa punição por nós. Isso é o amor de Deus. Jesus deu tudo para nós, que pudéssemos conhecer o amor de Deus, o Salvador de Deus. Então, vamos viver em liberdade e não de medo. Essa foi a primeira, versículo da Bíblia que nós lemos sobre o amor de Deus. Alguém tem alguma dúvida do amor de Deus? Que eu li aqui, entenderam?
A intenção de Deus é salvar, né? Então, vamos lá. A lei de Deus, ela é boa. Então, nós entendemos aqui o primeiro alvo do plano redentor de Deus. Aleluia. A lei de Deus, ela é boa. Quem já estudou as leis de Deus na Bíblia, que fala lá de, começa em Gênesis, Êxodo, Valia, até o Novo Testamento. Quem já leu a lei de Deus, sabe que a lei de Deus é boa. Sim ou não? Quem acha que é boa? A lei de Deus. Então, vamos ler lá em Romanos 7, 22 e 25. Romanos 7, 22 e 25. Pode ler aqui, meu senhor. 7, 22 e 25. Porque o segundo homem interior tem um prazer na lei de Deus. Mas, vejo nos meus membros outra lei, que em batalha contra a lei tomei um entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim eu mesmo com entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Então, o que a lei de Deus é boa? Por quê? Paulo conclui a sua discussão a respeito do relacionamento da lei de Deus com o cristão, ainda usando a si mesmo como modelo. O amor que Paulo tinha pela lei de Deus não lhe proporcionava o poder de que necessitava para observá-la. Entendeu? Paulo sabia que o pecado permanecia em seu corpo. Não é isso que nós entendemos na palavra de Deus, na palavra de Paulo? E isso fazia com que ele perdesse o seu vigor, a sua vitalidade na vida cristã. A tentativa de guardar a lei lhe provocava isso. E somente Jesus Cristo e o poder do Espírito Santo poderia transformar essa derrota em vitória, como ele explicava no capítulo 8. Vocês estão entendendo? Então, a lei, ela é uma lei boa. O que vocês acham da lei? Isso que eu li aqui sobre Paulo, sobre ainda a si mesmo, né, um modelo, o amor que Paulo tinha pela lei de Deus. Proporcionava o poder, necessitava para observá-lo. A lei na nossa vida. O que nós necessitamos na lei de Deus para proporcionar um poder de observar a palavra, observar o que nós estamos fazendo, observar as leis de Deus? Alguém quer comentar alguma coisa? Sobre a lei número 1? A tentativa de guardar a lei se provocava isso em Paulo. E somente Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo, poderia transformar. Então, a lei de Deus nós temos que provocar algo em Deus, saber que Deus é Deus e Ele está sempre conosco. Nós estamos na lei dele para fazer a vontade dele. Amém? Então, essa eu vou jogar para não atrasar, né, irmão? Então, quem não entendeu, olha, quem não anotou aí, você vai estudar João 3,16 até o 18,
Romanos 7, 22 a 25, que você vai entender como Paulo inclui a discussão a respeito do relacionamento da lei do cristão, sobre as leis de Deus. Amém? Quem anotou aí, depois vai ler o capítulo 8 e vai... Eu acho assim, que o ser humano ele pode entender tudo na vida, né? Pode conhecer as ciências, não sei o que lá mais e tal. Mas entender o amor de Deus, eu acho que ninguém nunca vai entender. Porque, por exemplo, vamos imaginar, né, que esse vírus, né, que tem aí, tenha sido realmente criado pela China, como muitos falam, afirmam, né? Criou para matar todo mundo e tal. Mas, aí agora a gente para e pensa, quantas pessoas, infelizmente, morreram sem salvação? E essa pessoa que fez essa atrocidade ainda pode ser uma pessoa acessável, né? Não muito longe de nós, aquele cidadão do bairro inicial, quantas pessoas mulheres que ele matou, pessoas que matou, não assassinou, enquanto você sabe, porque além de ter uma esposa evangélica, ele está vivo até hoje. Então, assim, ninguém vai entender pouco o amor de Deus. E ele congregava. E essa primeira lei que fala sobre o amor, ela não somente para quem não conhece, não é igual o missionário disse, mencionou, né, que muitos morreram sem a salvação, e também ela mexeu comigo, eu sei que mexe com todos os cristãos, porque na medida para o seu amor com Deus, o guia nosso é o Espírito Santo. E se nós não entender esse amor de Deus, essa dádiva de graça que Deus nos deu, às vezes nós relaxamos, porque o amor de Deus vai se distanciando de nós. Então, tanto ela é para aqueles que não conhecem a Deus e não conhecem o amor que né, Deus tem, igual ele deu o seu filho para morrer por amor a nós. Nós entendemos isso e tem isso. Mas, às vezes, na nossa vida cristã, nós deixamos esse amor esfriar no nosso coração. E assim também é aqueles que ainda não conhecem, igual está morrendo muito, sem conhecer o amor de Deus. Aproveitando o que o Edson falou, né, tem uma coisa que fala o seguinte, o amor, esse amor de Deus, que a gente não tem como explicar, só tem como se sentir e expressar, essa parte do estupro aí. Primeiramente, ele pediu perdão a Deus e tenho certeza que um desses familiares que perderam por causa da, pode passar pela mão dele, também foi perdoado. Mas espera aí, uma pessoa que não mataram uma filha ou um primo, no caso mataram, e ele perdoou a pessoa, por que isso? Fiquei com interrogação, por quê? Só que tem uma coisa na mente que não tem como ter resposta, mas o coração tem. O amor de Deus transformou totalmente. E ele quer ser feliz, ele quer ser realizado. Ele não quer ficar com essa situação de prender a pessoa no mundo espiritual. Ela quer que seja livre. E o amor de Deus é uma coisa muito, muito preciosa na vida do cristão, porque através do amor, a nossa fé só aumenta. Quando nós sentimos um amor muito grande de Deus, a nossa fé aumenta em tudo. Tudo que você vai fazer, você tem fé. Porque você está sentindo o amor de Deus na sua vida e a sua vida está com o amor de Deus também. Você está sentindo aquele amor que Ele está te amparando, Ele está te segurando, Ele está te sustentando, Ele está te ajudando, Ele não te desampara um segundo. Aí o que isso acontece na vida do cristão? Só aumenta a fé em tudo. Amém? Eu acho assim que nós conhecemos um pouco do amor de Deus, mas a nossa carne não vai conseguir conhecer a plenitude do amor de Deus. Mas quando nós estivermos em corpo de glória, aí sim, nós vamos conhecer. Não, mas conhecer, eu até assim, a gente até conhece um pouco, né, Bíblia? Mas entender, não. Só depois no corpo de glória. Mas no corpo de glória tem. Porque para entender, a gente tem que sentir esse amor. Mas a nossa carne não consegue sentir o amor de Deus, não. Assim, 100%, não consegue. Foi agora eu preparando essa aula, nessas 4 leis, nós vamos procurar entender um pouquinho, vocês vão ver como que Deus trabalha na vida do ser humano. Vamos para a lei número 2. São 4 leis, nós vamos para a número 2. O ser humano é pecador. Sim ou não? Sim. Ele não tem pecado. Todos nós somos pecadores. E esse
esse pecado pode nos separar de Deus. Portanto, ele não conhece, que nós não... Aí, tá vendo? Agora vem. Porque às vezes nós não conhecemos o grande amor de Deus para a nossa vida. Não podemos experimentar o plano de Deus para a nossa vida querendo conhecer o amor de Deus totalmente na nossa vida. Somos seres humanos, pecadores. Todos, né, concorda? Sim, somos. Todos pecam e carecem de quê, irmãos? Todos pecam e carecem de quê? Da glória de Deus. Está lá em Romanos 3:22. Abre aí, 3:22. Você está em casa também, vai marcando para depois vocês estudar essas 4 leis. E tem muitas mais leis na palavra de Deus que nos ajuda a crescer. Quem achou pode ler. Romanos 3:23. 22? 3:23. 3:23? Isso. Porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Tá vendo? Todos pecaram. E todos precisam dessa glória de Deus. Isso significa errar. Vocês acham que significa errar? A palavra é errar. Pode responder. Vocês acham que nós erramos ou não erramos? Quando nós pecamos? Erramos. Amém. Então, isso significa errar o alvo. E é descrito como um alqueiro tentando acertar um alvo com a sua flecha, porém não consegue. Quando nós erramos, às vezes nós não queremos dividir o nosso erro, mas nós queremos acobertar aquilo de nós mesmos, de mim mesmo, entendeu? Então, aí, o que nós fazemos? Nós tentamos acertar um alvo com a flecha, porém, nós não conseguimos. Porque se nós pecamos, nós não conseguimos acertar com uma flecha o alvo e acobertar. Porque nós não conseguimos, por quê? Porque aquilo, ele pode vir à tona. É a mesma coisa falar uma mentira. É igual o ditado, a mentira tem a perna curta, não tem? Assim também é o pecado. Porque se nós pecarmos e querer jogar uma flecha ali, não, vou socar uma flecha ali que você vai ficar tentado. Mas Deus está vendo e nós não conseguimos fazer isso. Porque hoje, amanhã, depois, daqui um mês, daqui 2, aquilo vai vir à tona. Para cobrar de nós, para Deus cobrar de nós. Aquele que peca não tem capacidade de obter a glória de Deus. Porque o ser humano foi criado para ter comunhão com Deus. Mas, por causa da teimosia, ele opta por seguir o seu próprio caminho independente. Acontece isso ou não acontece? Sim ou não? E assim, a comunhão com Deus está esfriando. Ela vai quebrando. Alguém tem algum exemplo? Tem muitos exemplos na nossa vida, irmãos. Por quê? O ser humano foi criado para quê? Para ter comunhão com Deus. Não é isso? Quando ele nos resgatou, nos salvou, que demonstrou aquele amor dele, pelo seu filho, para nós ser salvos. Então, todos, depois que foi salvos, e está ali com Cristo Jesus, nós fomos criados para ter comunhão com Ele. Mas, hoje, na lei de Deus, muitos estão com teimosia, optando para seguir o seu caminho independente. E assim a comunhão de Deus vai se esfriando, o amor de Deus vai se esfriando. Não é isso que acontece, irmãos? Se alguém tem algum exemplo, pode falar sobre isso aí. Não? Então, assim... Só mandando um abraço para a Cleidiana, que está assistindo, e está morrendo de saudade da senhora. Amém. Abraço para a Cleidiana. Então, vai anotando aí para depois você estudar, em nome de Jesus. Então, irmãos, a teimosia é daquele, de mim, dos cristãos, que apita a seguir o seu próprio caminho independente. O que quer dizer isso na lei de Deus? A sua própria independência. Se ele não está capacitado, não está com a glória de Deus na vida, porque peca, porque pecou, porque eu pequei, então a minha teimosia, ela vai apitar para o meu próprio caminho. Eu vou querer seguir meu próprio caminho, não o caminho de Deus, e nem o caminho dos nossos superiores, dos nossos
superintendentes, que são os nossos pastores, nossos líderes. Eu vou querer ir para o meu caminho, não para o caminho deles. Por quê, irmãos? Aí nós queremos ser independente. Independente. E quando acontece isso na minha vida, na vida do cristão, o que vai acontecer? A comunhão com ele, com Deus, ela vai se esfriando e ele vai perdendo o amor, o qual ele entregou seu filho para cada um de nós, e vai quebrando a aliança, a comunhão com Deus. Por exemplo, eu pedi um exemplo nessas coisas. Eu vou dar um exemplo. Essa comunhão pode ser ir quebrando por quê? Porque se ele optou para seguir o próprio caminho, ele vai esfriando por quê? É como tem um ditado aí, qualquer coisinha chuta o balde. Então, essa comunhão ela tem que ser perfeita e sincera. Porque se nós somos filhos de Deus, nós pecamos, nós somos falhos, igual muitos, né, nós falamos, a carne é fraca. Mas nós temos que entender uma coisa, que nós precisamos da glória de Deus para nós sobreviver à nossa vida cristã. E se nós optar para o nosso próprio caminho independente, aí começa a esfriar. Por que começa a esfriar? Eu, né, igual a Santa Edemir me tirou do altar, né? Mas em nome de Jesus vai voltar. Não, não tirou não. Assim, não me tirou, mas assim, não estou pregando, não estou indo, né? Eu dizer assim, eu estou em casa assistindo. Então, é o seguinte, irmãos, a maneira de dizer, né, que eu estou afastada, né, eu estou de atestado, dizer assim, atestado. Então, eu vou fazer um exemplo de mim. Eu vou seguir o meu próprio caminho e a minha dependência, não do meu Deus, não do Senhor Jesus, e nem dos meus superiores, que são os meus pastores. O culto é meu mesmo, eu vou fazer o que eu quiser. Que der na telha. Quer saber? Hoje eu nem vou pregar, não. Quem estiver lá na igreja, que prega. Hoje eu não vou no culto, não, porque fulano está lá e eu não quero nem saber. Hoje eu estou naquela preguiça, então eu vou ter naquela dependência minha. O meu, né, de me seguir eu mesmo próprio, o meu próprio caminho. Fazer as coisas relaxadas da hora que eu quero e do dia que eu quero. Então, essa é o caminho da independência quando um cristão procura fazer a sua própria vontade e seguir o seu próprio caminho. Isso é muito sério. Na lei de Deus, você vai estudar as leis, você vai entender o porquê. Porque isso é muito sério, porque isso faz o cristão esfriar, o cristão distanciar de Jesus. Às vezes ele pensa que está distanciando das pessoas, está distanciando de quem não gosta, está distanciando dos pastores, dos nossos supervisores, nossos superintendentes, mas não, ele está distanciando de Deus, porque ele está esfriando a comunhão que ele fez com Deus, ele está esfriando a salvação que ele recebeu com todo amor do nosso Deus, que é dando o seu Filho para nos resgatar da presença dele. Isso é um exemplo meu. Depois, se vocês quiserem estudar e dar um exemplo de vocês, também. Só um comentário, uma coisa que eu sempre falo nisso, e insisto, porque isso é bíblico, né? De não falar mal de autoridades. Se fulano de tal fez ou deixa de fazer, isso aí é ele como Senhor para lá, né? Agora vamos pegar lá, lá em Camboriú, a convenção. Aí, teve uma hora, a hora que a senhora de Elizabeth foi pegar as sacolas, aí o rapaz lá da equipe estava conversando comigo, né? Nós fomos lá na prefeitura ontem, e não sei o quê, que povo lá endemoniado, deixa eu fazer convenção e tal, beleza. Agora, imagine se fizesse aqui, o que não poderia acontecer. Então, eu penso assim, que a pessoa que tem comunhão com nós, Deus, temos essa comunhão com Deus, experimentamos do amor de Deus, a gente está aberto, a gente tem visão espiritual, não só para as coisas de Deus, né, assim, de igreja, como também para tudo ao redor. Aí, eu estou 300 anos aqui na igreja aqui. Aí o Wagner chegou ontem, o Sr. chegou ontem, aí eu disse, eu decidi que agora quem vai liderar a escola dominical é ele, o Wagner, então você fica apenas como professor. Que isso? Mas ela chegou ontem, já estou há quase 15 anos aqui, aí o Wagner chega e diz, você vai pregar, vai dar uma aula semana que vem sobre Atos para mim. Eu falei, não, quero dar sobre Apocalipse.
Aí começa a fazer isso. Ou seja, quando nós temos esse amor de Deus nas nossas vidas, nossa, a gente tem prazer em servir. Em servir, é verdade. E se isso acontecer, o que vai acontecer? Aí isso vai esfriando, né? Aí você vem um dia que ele ficou, né, pegou a aula por conta dele, aí no outro domingo você vai falar assim com a pastora Beth, Beth, hoje não vou lá não, vai estar na frente lá, se vira lá, eu não vou lá não vou nem assistir. Uma péssima de exemplo também, de situações, é igual, eu comentei muito sobre isso com a pastora e produzo sobre isso. Tem muitas situações igual de igreja, por exemplo, de visitante, quando a gente vai e fala assim, as pessoas se identificaram com a pastora, tudo mais. Hoje quem vai pegar? Hoje vai ser o irmão Adilson, o irmão Márcio. Ué, a pastora vai pegar hoje não? Eu não vou então não. Mas, Foi assim. Eu falei, mas aí eu fico assim, mas aqui, deixa eu te falar. A palavra que ela ministra, que é a palavra de Deus, é a mesma que eu vou ministrar. E vem a teimosia e nós optamos fazer o nosso próprio caminho, a nossa independência, e vai esfriando o amor de Deus. E vem um outro exemplo, do mesmo do Wagner. A pessoa está em casa com problema, aí eu falo, vai o grupo de mulheres, vai missionários, aí passa o problema, a igreja ora, aí a pessoa chega na igreja, a pastora não foi me visitar, mas a igreja foi. Então, eles não valorizam a unção. Muita gente não valoriza a unção, porque a unção está sobre a igreja. A unção não está sobre o pastor somente, ela está sobre a igreja. E na hora que determina, que delega, o Espírito Santo, ele está junto. Então as pessoas têm que ser mais sábias nesse ponto. E se vai um e vai lá e orou, a igreja foi, né? E Deus abençoou. E também a igreja está em comunhão. Mesmo que não vai na casa da pessoa, às vezes a pessoa esfria por causa disso, mas ela não sabe que muitas vezes está de joelho, de madrugada, de manhã, à noite, no trabalho, na igreja, orando, intercedendo para aquela pessoa. Às vezes aquilo que ela está precisando, ela recebe através das orações virtual. Às vezes as orações de distante. Isso aí é o exemplo mais claro. Né? Que acha que a igreja é o pastor, é a pastora. E a igreja somos todos nós. Missionários, líderes, todos nós somos igreja. E outra, quando a igreja faz alguma coisa, ela está indo de baixo, igual o que falou, sobre a autoridade. Está indo de baixo da autoridade. Não, mas a pastora não está aqui. Nós estamos fazendo uma visita de baixo da autoridade, e em nome dela, ela já sabe da situação, ela nos abençoou para poder fazer esse trabalho e interceder pela sua vida. Então, às vezes ela não foi em corpo presente, mas em espírito, ela está olhando pela vida da pessoa e pelas pessoas que estão representando. E aí vai esfriando, né? E aí o que acontece? Aí na lei de Deus, igual eu estou falando, vocês estudam as leis de Deus, vocês vão ver isso. Aí Deus, ele não castiga, mas aí pode vir a condenação dele para cima daquela pessoa que está indo para o próprio caminho. Vamos ver lá em Gálatas 3, 13 e 14. Pode vir a condenação por desobediência. 3, 13 e 14. Quem achar pode ver. Eu queria pastor aqui, não vai valer de nada, não. Não, aquela igreja não serve, não. Porque pastor não vem visitar a gente, não. Após falar, Jesus não na minha casa não vem. Pode Aí na ver. casa vai chegar e na minha não vai. 3, o 13 e o 14. É 3, 13 e 14? É. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Não, 3, capítulo 3 de Gálatas, 13 e 14. Isso mesmo. Isso? Ah, tá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, Isso mesmo. fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. É importante. Então, Paulo explica aos Gálatas que não há como escapar da condenação por violar a lei de Deus. Está vendo? Exceto por intermédio de Jesus Cristo. Isso não quer dizer, com isso, que Jesus Cristo tornou ruim. Jesus não é ruim com ninguém. Sim ou não? Ele é ruim? Não é com ninguém. Mas que Jesus legalmente tirou a culpa deles. Então, Paulo, ele explicou aos Gálatas que não há de escapar da condenação
por violar a lei de Deus. Violar a lei de Deus é o que nós lemos aqui em cima. É nós querer, a nossa teimosia, querer ser mais do que Deus. Não é isso, gente? Querer ser mais do que Deus. Então, ele explicou, não há como escapar dessa lei. Né? Não há da condenação de Deus. Por quê? Porque nós escapamos do amor dele, né, de querer fazer a nossa vontade e não a dele. Porque se ele nos resgatou, nos deu o filho dele, e nós fomos salvos, e tem certeza que nós fomos lavados e remidos no sangue do Cordeiro, a nossa obrigação, isso não é um pedido e nem, né, é uma obrigação nossa, é seguir a vontade do nosso Deus. Amém. E quem faz isso, todos são bem-sucedidos na vida conjugal, espiritual, financeira, todo será bem-sucedido, principalmente a igreja. Principalmente, se nós seguir a lei de Deus, a igreja também, ela também é bem-sucedida. Ela cresce espiritualmente, ela cresce no amor, ela cresce na união e ela cresce na vida conjugal um com os outros. Ninguém vai querer dizer, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de João. O irmão Wagner vai pregar, eu não vou lá, porque ele prega ruim. A pastora fala demais, eu não vou lá, que ela vai falar demais. O missionário Edilson é durão, eu também não vou lá, porque ele é muito duro. A missionária Antônia castiga na palavra, eu também não vou, porque a irmã Antônia fala duro. Por quê, irmão? Porque ninguém quer ouvir. Para a nossa teimosia, ninguém quer aceitar a verdade, que é a palavra de Deus. Na verdade, hoje em dia o pessoal quer mais que chegar aqui e falar. Gente, não precisa. Não, lógico que eu pelo menos, a minha pregação mais é isso, é de incentivo, não vamos conseguir sim, não sei o quê. Mas a pessoa só quer ouvir, precisa se converter. Não, tá bom, a palavra, como se diz, inventada. Inventada, né? A verdade que é muito importante, não é só para membros, não. É para pastores, líderes, diáconos, para toda a igreja. É a palavra de Deus, a verdade. Porque se essa Bíblia é a palavra de Deus, que é a verdade para nós, então ela tem que ser pregada. Porque não adianta eu querer, fulano, às vezes, né, pastores, os pastores, em geral, vamos dizer assim, não, eu preciso da igreja com mais de 200 membros, então eu vou lá numa palavra só de prosperidade, de bênção, vai ganhar carro, vai ganhar isso, vai ganhar aquilo. Essa pessoa vai permanecer na igreja. Mas, às vezes, ali tem pessoas com pecado, com problemas, com dificuldade de entender a palavra na vida espiritual. Aí, por causa disso, para ter igreja com 200, 300, 500 membros, ele prega a prosperidade de Mercedes, carro, como é que chama o carro? Mercedes, apartamento no Neblon, né, na Mangambeiras, a casa na Mangambeiras. Aí, se vem 200, quando for domingo que vem 300. Porque ele pregou que Deus vai fazer isso na vida das pessoas. Agora, a verdade que precisa, para nós entrar no reino de Deus e estar com Jesus na glória, ninguém quer ouvir. Então, aí vem a teimosia, aonde que muitos ficam em casa, não vem nos cultos, põe culpa no fulano, no Bertano, e a nossa vida vai só esfriando espiritualmente. Amém? Aleluia. Então, foi isso que Paulo explicou aos Gálatas. Você que está em casa, anota 3, 13, 14. Vai estudando aí a lei violada. Tem na palavra. Deixa eu só falar uma coisa aqui. Paulo, ele fala para os Gálatas também o seguinte: se alguém vier nos pregar um outro evangelho, mesmo que seja nosso, aí que dê lá, Paulo, Silas, não o aceite. E a palavra já fala, né? Ai daquele que violar a minha palavra, né? Que distorcer a minha palavra. Tem muita gente pregando um outro evangelho. Né? Igual eu disse, né? Pregando ou violando a palavra para ganhar membros dentro da igreja. Né? Violando, distorcendo a palavra, igual eu falei. Se é uma palavra de salvação, a palavra fala primeiro para o pregador. Tem que ser a palavra de salvação. Se de libertação, de restauração, tem que ser a palavra. Se é sobre o pecado, tem que ser pregada. Por quê? Porque é isso que Jesus deixou. Ele não veio para salvar o mundo.
Ele não veio para resgatar os pecadores? Como que nós vamos, nós pregadores, pastores, ficar pregando na igreja, cobertando pecado, guardando a palavra de verdade e inventando palavra para pregar, para agradar os membros? Aí, se continuar, né, se nós for fazer isso todas as vezes, o que acontece? Até nós mesmos que está fazendo isso, podemos ficar. Sabe por quê? Porque quando chegar no juízo final, não sei, às vezes, né, Jesus pode dizer assim, mas peraí, a minha verdade estava para pregar, mas você pregou outra coisa. Você inventou a palavra, né, para ganhar a igreja de 200, 300, 500 membros. Eu só quero saber igual, tem um exemplo aqui, eu levei esse cara da Kombi aqui, é igual fala, vai passar aqui, você vai chegar aqui e falar aqui, uma promoção aqui, se você trazer 10 pessoas aqui, hoje à noite, Deus vai te dar você uma casa prontinha, toda instalada, você não vai fazer absolutamente nada. Vai ver você. Aí vai falar 50, vai entupir isso aqui, vai ter que colocar até cabelo lá, Aí chegando no outro dia, trouxe as pessoas, uns que visitaram, que entenderam a parada, e aquele que trouxe, vai chegar aqui assim, vai passando. Cadê minha Kombi? Cadê meu carro? Cadê meu apartamento? Cadê minha casa? Isso aí é violar a palavra. Com certeza. É violar a palavra, é inventar a palavra para poder atrair pessoas para dentro da igreja e dizer, minha igreja é lotada, minha igreja é cheia. Mas, às vezes, o coração, né? Então, vamos lá. Né? Intermédio de Jesus Cristo. Isso não quer dizer com que Jesus Cristo se torna ruim. Nós já lemos. E todos, legalmente, quer tirar a culpa. Cada um quer tirar a sua culpa. Né? Quando isso acontece, Deus começa a apertar, começa a espremer ali, todos querem tirar a culpa. Quer dizer, não, mas, pastora, mas sabe, eu vim domingo passado, eu fiz louvor sozinha. Pastora, eu lavei a igreja todinha. Pastora, eu vim aqui, dei a aula aqui, tudo. Então, aí nós queremos tirar a nossa culpa. O exemplo disso é Adão e Eva, né? Deus chegou para Adão, por que você comeu por que você comeu o fruto da árvore do conhecimento? Senhor, foi a mulher. Eu, mulher, com o Senhor, foi a serpente. Não, me referência ainda. A mulher que tu me deste. Tipo assim, já estou contando bem para Deus. Deus abençoou ele. Aqui, ó. A mulher que tu me deste. Se você não tivesse me dado, nada disso ia acontecer. Então, Jesus ele não é ruim. Jesus legalmente tirou a culpa deles. O que vimos lá em Hebreus 4,15. Pode abrir Hebreus 4,15. Nós vimos em Hebreus 4,15. Quem achar, pode ler. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas. Porém, que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Não é? Em vez de se tornar uma maldição, os crentes gálatas podiam ser considerados perfeitos, confirmando na morte de Jesus Cristo, na cruz em seu lugar. Não é isso? Então, as pessoas, elas têm que seguir a lei de Deus. Se não quer ser condenado, então vamos obedecer o que Deus manda. Porque se nossos superintendentes, nossos líderes, nos ordenam fazer, porque Deus primeiro mandou eles nos dizer para fazer. Eles não, os líderes, nossos pastores, nossos superintendentes, eles nunca fazem deles mesmos, porque está enquadrado na lei de Deus. Então, nós temos que, para isso que não tornar a maldição nos crentes, então nós temos que considerar e confirmar que a morte de Cristo na cruz, ela foi em nosso lugar. Para nos salvar, para nos libertar e fazer a vontade de Deus. Assim, ele oferece a redenção. Está lá em Efésios 1,7. Pode abrir. Efésios 1,7. Assim, fazendo assim, ele nos oferece a redenção.
em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça. Está vendo? Como é expressado, o confirmado na nossa vida, a morte de Jesus Cristo. Ele morreu por mim e por você e por todos, para salvar o mundo, para tirar o povo do pecado. Então, na hora que ele salvou, no momento que ele nos salvou, nos tirou do pecado, nós temos que ter a confirmação perfeita de considerar salvos e que Cristo está em nossa vida. E não na vida ou na lei do homem, mas sim na lei de Deus. Aleluia. Veio ao mundo para salvar os pecadores. Então, essa redenção. Por que Cristo veio ao mundo? Para nos salvar. Não é isso? Para salvar os pecadores. E todos nós éramos pecadores. Então, ele veio para salvar todos os pecadores. Vamos ver lá em 1 Timóteo 1,15. Assim ele oferece a redenção e ele veio ao mundo para salvar os pecadores. 1 Timóteo 1,15. A minha se torna grande porque tem muito olhar na palavra. Ela tem muita palavra para corrigir, porque o Enem é bom, porque às vezes a pessoa tem que saber o que está ensinando para estar na palavra. 1 Timóteo 1,15. Quem achou pode ter. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Ele é o principal. Ele veio para salvar os pecadores. Então, quando Paulo considerou o que Deus fizera em sua vida, ele estava completo de gratidão pela graça e generosidade concedidas por Deus. E nós também, nós temos que estar cientes disso no nosso coração, na nossa vida cotidiana, na nossa vida cristã. A gratidão pela graça, pela generosidade concedida por Deus. Porque também redime e purifica os cristãos. Ele redime e purifica os cristãos. É a purificação que nós procuramos todos os dias. Então, quando ele enviou, quando o Pai enviou o Filho, foi para isso, para nos salvar e nós ter a obediência a Ele. Daí Jesus deixa claro, quando o Pai enviou, não para condenar, mas sim para salvar. Amém? Então, essa foi, está sendo a lei 2. Então, vamos para o segundo período da lei 2. Porque a maioria das pessoas não vive a vida abundante. O que vocês acham? Por que muitas das pessoas, a maioria das pessoas, não vive uma vida abundante? Vocês têm algum exemplo? Alguém sabe por quê? Na minha opinião, eu creio que no caso é em geral, descrença da lei da palavra de Deus e até de conseguir viver uma vida abundante e também de não saber administrar aquilo que Deus por ele conquistou. Mas quando você fala vida abundante, mas seria a vida abundante assim, em geral. Por exemplo, às vezes a gente vai pensar assim, mesmo quem está em casa vai pensar assim, vida abundante. Aí muitos vai pensar assim, mas espera aí, eu tenho meu emprego, eu tenho meu carro, eu tenho minha casa, eu tenho dinheiro, eu tenho comida boa. Não. A vida abundante em geral, principalmente a espiritual. Quer ver? Vamos lá, vamos entender aqui um pouquinho aqui. O ser humano, quando está com cegueira espiritual, ele vai se separando de Deus. Às vezes ele tem uma vida abundante com Deus. Mas se começa a deixar a cegueira espiritual entrar na vida dele, ele vai separando de Deus. Mesmo que conheça o amor de Deus, conheça a palavra e o plano que Deus nos deu em nossa vida. Mesmo que ele tenha o amor de Deus, mesmo que ele tenha uma vida espiritual com Deus, mas se ele
deixar a cegueira espiritual começar a entrar na vida dele, ele vai distanciando. O ser humano é falho e pecador. Sim ou não? Assim ou não, todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus. Às vezes temos que perguntar, será que podemos conhecer e experimentar o amor e o plano de Deus em nossa vida sem obedecer? Vocês acham que nós conseguimos isso? Não conseguimos. Vamos lá, em Romanos 3:23. Se não der tempo, pode continuar domingo também. Duas aulas também. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Tá vendo? O ser humano foi criado para ter comunhão com Deus. Mas, aqui, ó, vamos voltar lá, onde é que nós lemos lá, ó. O ser humano foi criado para ter comunhão com Deus. Mas, por causa da teimosia, às vezes optamos seguir o nosso próprio caminho independente, não obedecendo a Deus, não obedecendo os nossos líderes e fazendo a nossa vontade e a vontade da carne e não a vontade do Senhor Jesus Cristo. Quando isso acontece, estamos quebrando o que vocês acham? Quebrando o quê? Quando isso acontece, aí nós estamos quebrando a comunhão. A comunhão com Deus. Essa teimosia caracteriza uma atitude de fraqueza espiritual. É uma prova daquilo que a Bíblia chama que a Bíblia chama de pecado. A pastora está tirando bem lugar, tá vendo? Pecado. Nesse caso, o ser humano tem que vigiar, porque o salário é a morte. Tá vendo? 1-0. 2-0. Todos pecaram e estão da glória de Deus. E a separação espiritual de Deus, nós vamos ver lá em Romanos 6:23 e Romanos 7:23. Vamos lá. 6:23? 6:23. Pode ler? Pode. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus. Romanos 7:23. Mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado, que está nos meus membros. A carne. Está vendo a carne? O nosso coração possui solo, quem sabe? Fértil. Coisa boa, viu, pastor? Ele é frutífero e ele possui solo fértil e é frutífero e abundante. Assim, ele é preparado para a Semente. A semente. Não. Ele é preparado para... Quem de casa sabe aí? Ele é preparado para... Ele é frutífero e abundante. Assim, ele é preparado para a palavra de Deus. A semente é quase. Mas aqui nós fazendo. Nem conta aí. Temos de defender o coração dos ataques do Inimigo. Cristo. Escondei a palavra no coração para não... Glória a Deus, o povo aqui está afiado. Que o nosso coração seja propriedade das Boas novas. bênçãos do Senhor. Das bênçãos do Senhor. Vamos lá em Provérbios 4:23. Provérbios 4:23.
sobre tudo o que se deve guardar. Guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Glória a Deus. E né, às vezes tem muitas Bíblias que falam, igual a minha, né, que é a palavra de Deus. Esconde ela no seu coração. Assim, nós não pecamos contra Deus. Nós seremos bem-sucedidos na lei de Deus, obedecendo a tua palavra. Salomão nos aconselha sobre tudo o que se deve guardar. Guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida. Da vida. Ainda, lá em Tito, do 5 a 7. Cinco a 7. 5, 7? É. Não. Tipo, quanto? Tem 5. Não tem 5, não. Tem 5. Ah, não, peraí. É 3, 6. Você vai até o 3. Pode ver? Pode. Que abundantemente ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador. Agora vamos lá em Hebreus 9, 12. Derramou o seu Espírito em Jesus Cristo, nosso Salvador. Porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro em que havia o candeeiro e a mesa, e os pães da proposição, ao que chama o santuário. Hebreus 9, 12? Ah, não, 1002. 12. Nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue. Entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. É a redenção que nós acabamos de estudar lá. Entendeu? Essa redenção. Vocês vão estudar lá, né, 3, 6 de Tito e 9, 12. Porque vocês vão entender como a eterna redenção ela obteve na nossa vida cristã, e obtém até hoje, porque nós estamos na lei de Deus, nós estamos na redenção de Deus, nós estamos preparando para nós um dia subir com ele e falar assim, eu sou de Cristo, Cristo vive em mim, e eu vivo em nele, e vou para o Pai, aonde está a direita aí. Aqui, chega um pouquinho atrasado, mas aí o Michel está assistindo conosco e respondeu, vida. Ah, ele respondeu vida, né? Aí, tá Depois vendo? que ouviu. Então, 2-2, 1-0 para o Michael. Michael estava lá e ele viu primeiro. Depois ele respondeu. O ser humano está separado de Deus. O cristão, às vezes, deixa Deus de lado. Sim ou não? Sim. Vamos ver lá em Romanos 6, 23. Muitas vezes, né? O ser humano está separado. O homem fiel. Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Tá vendo? Voltou lá no salário do pecado. Isto mostra que Deus é santo e o ser humano é pecador. Coisa. Um grande abismo separa os dois. Aí vem a fraqueza espiritual. Então, se estas ilustrem que o ser humano continua procurando alcançar Deus, recebe algo mais forte na vida espiritual, por meio de seus próprios esforços. O que nós estudamos lá atrás e agora entramos aqui. Seu próprio esforço, com uma vida boa, porque ele não consegue chegar onde quer. Ele não paga o preço, não paga sacrifício a Deus e logo desiste de tudo. Não é o que nós lemos? Então, a vida cotidiana que nós procuramos é alcançar Deus, é receber algo forte na nossa vida espiritual. Mas muitos de nós, às vezes, queremos fazer isso com o nosso próprio esforço.
com o nosso próprio esforço. Ô, pastora, hoje logo o Magno vai pregar? Ah, não, pastor. Ele já pregou de manhã, não foi boa a pregação. Deixa eu pregar porque eu tenho uma palavra top. Aí eu já venho com o meu, né, empenhar o meu esforço, querendo ser mais do que o irmão Wagner. Amanhã o missionário Edilson vai pregar. Ah, não. Vamos fazer uma brincadeira, né? Ah, não. Ô, pastor, o irmão disse gagueja. Eu estou com uma palavra top aqui que a igreja vai se ilumbrar, o céu vai descer, a igreja vai subir. Deixa eu pregar no ar. Eu estou querendo avançar o meu esforço, o meu eu, e tomar o lugar do missionário. Do Espírito Santo também. Do Espírito Santo também, lógico, muito bem lembrado, pastor. Do Espírito Santo também, porque é bem a nossa vida forte espiritual. Então, o Espírito Santo, né, tomar a frente do Espírito Santo. Domingo que vem, a pastora Elizabeth vai dar aula. Aí vamos brincar aqui, né? O missionário Astro. O missionário Edilson, a pastora é muito lenta na aula. Deixa eu dar, porque Eu acho assim mesmo. Bom, ela é muito lenta na aula. A aula dela já não entende, ela sai fora. Então, vamos fazer o seguinte. Ó, eu preparei uma aula top. Então, deixa ela o outro domingo. E domingo que vem, eu dou aula. Né? Uma diaconisa chega na porta dali, outra dali. A pastora, vamos supor, né? A irmã Lena, uma comparação. Irmã Lena, você fica nessa porta, a irmã disse nessa. Aí a pastora chega, a irmã Lena de cá, a irmã disse de cá. A irmã disse, mas você ficava de lá. Não, mas a irmã Lena falou que ela é melhor que lá que ela vai ficar. Os próprios esforços dela tomando a autoridade da pastora. Né? Então, mas isso aí a pessoa vai e não consegue. Aí o que acontece? Por quê? Porque acima de nós temos Deus. Certo ou não? Sim. E abaixo de Deus, nós temos um superintendente, um pastor para comandar o rebanho. Sim ou não? Sim. E se nós queremos atravessar esse meio aí, com o nosso próprio esforço, passar por cima dela, nós não vamos conseguir. E aí, por quê? Porque nós não entendemos a palavra, não obedecemos a palavra e nem também queremos pagar o preço, pagar sacrifício a Deus e logo desiste. Porque a pastora, ela, né, o pastor Wagner, o missionário Edilson, são nossos superintendentes. Então, nós temos que obedecer a Deus e obedecer a eles. Aí acontece isso que eu falei, esses exemplos aí, a pastora, não, eu falei que é assim, tem que ser assim, igual eu pedi. Aí o que acontece? Nós não pagou preço, nós não orou, não jejuou, não buscou a Deus, não buscou a direção de Deus, e logo desistimos. Uma coisa que o pessoal está falando aí sobre o negócio de ego e tudo mais, às vezes a pessoa vai colocar assim, vou trazer uma parada top, isso aí vai encher a parada, aí a pessoa vai, parabéns, sua palavra foi bênção, foi melhor do que eu e tudo mais. Mas para ele mesmo, será que para ele mesmo foi esse lugar? Ele só colocou assim, nossa, eu sou top, eu sou tal e tudo mais. Mas o Espírito Santo chega e fala assim, mas peraí, você mesmo não foi encher. Você quer encher as pessoas para encher o seu próprio ego, o seu próprio eu, a sua própria carne. Mas o seu espírito está longe de mim. Isso é pastora, né? O pastor, o missionário, não deixava, não, eu determinei assim, tem que ser assim. Nós estamos passando à frente da lei de Deus e da lei do nosso superintendente. Nós queremos fazer o nosso próprio esforço e aí nós vamos desistindo. Aí, por exemplo, né, um exemplo, eu desço do altar, você não está no campo, não deixou fazer o que eu queria. Aí eu vou sair da igreja, não deixou fazer o que eu queria. E aí nós vamos criando e vai distanciando das coisas do Senhor. Amém, igreja? Então, terminou o horário e o missionário Edilson disse que continuar domingo que vem. Aí domingo que vem nós vamos ter a lei 3 e a lei 4. Ficou faltando. Amém? Quem estiver em casa, que acompanhou, anotou os versículos. E semana que vem vai ser a lei 3 e a lei 4. É que nós encerramos a lei. Encerramos. Aleluia. Glória a Deus. Já conseguiu ofertas, encerra. Aí vamos orar ao Senhor, né, agradecendo. Aqui teve empate nas perguntas, nas respostas, tá? Foi a pastora Beth estava na frente, depois ele se apanhou, o irmão Wagner também respondeu. Você que está em casa também. Se domingo que vem, se tiver alguma resposta, alguma coisa, pode mandar que a gente vai ler, vai
que você entendeu, o que você aproveitou dessa aula. Vai trazer um prêmio, não? Pra quem ganhar? Quem ganhar vai ter um prêmio. Eu comprometo nisso, vai ter um prêmio. Mas se eu tiver que ter, deixa aqui. Agora, quem entendeu, copiou, vem domingo que vem. Porque lá no final da aula, quem tem mais resposta, mais entendimento, vai ganhar um prêmio. Amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te louvamos, te agradecemos por esse momento aqui na tua presença, Pai. Obrigado pelo culto, obrigado pelo louvor, obrigado pela palavra maravilhosa que foi pregada, que nos dirá somente do Espírito Santo, a qual falou comigo e sei que falou com todos que estão ouvindo. Obrigado, Senhor, por esse momento dessa aula. Em nome de Jesus, querendo Deus, domingo que vem nós continuaremos com a aula, com a lei 3 e a lei 4 para finalizar. Em nome de Jesus, ó Pai. Querendo Deus, nós vamos estar aqui, porque o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso. Em nome de Jesus, que nos leve em paz para a tua proteção divina, nos livrando de todo mal. Em nome de Jesus, entrego toda a igreja nas tuas mãos. Que seja aproveitosa essa leitura. E estuda as leis em casa para entender a lei de Deus, a lei física e a lei espiritual. Em nome de Jesus. Amém e amém. E você, professor, que a bênção de Deus Pai, que a bênção de Deus Filho, o amor do Espírito Santo esteja conosco hoje e todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Vou falar aí, tô pedindo. Vou colocar até hoje. Ei, Crediane, top demais. Você nem apareceu, Wagner? Não. Mas é uma caça. Tô de pior ali.